Muito bem-vindo, quero falar com vocês sobre vendas. Por que meu time não vende? Por que minha empresa não vende? Por que a gente está com dificuldade de escalar os nossos resultados? Eu sou o Matheus Conte, sou proprietário do Grupo Mercato. A gente tem 17 anos no mercado, trabalhando com venda, automação, marketing e franchise. Então segue a gente aqui no nosso canal e já vem para cá que a gente vai aprender tudo sobre venda a partir de agora. Bom, pessoal, então o que a gente vai aprender hoje no nosso canal aqui? Hoje a gente vai falar exatamente, a gente vai analisar dados de vendas e marketing. Então o que isso quer dizer? Que nesse exato momento eu vou aprofundar com vocês um conceito de métodos e táticas operacionais, Por que a gente consegue fazer vendas e outras pessoas não conseguem fazer vendas e como que isso acontece. Uma aula extremamente específica e extremamente boa, para quem deseja escalar o resultado. Agora, se você não pensa em vender e não quer ter uma performance maior, então esse vídeo não é para você. Aqui nós vamos explorar como que essas informações podem ser usadas para otimizar resultado. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre os nossos funis de venda e jornada do cliente. Uma coisa que a gente não fala muito, e a gente dificilmente comenta, e a gente ignora essa matéria, na verdade, é o estágio do ciclo de vida do meu cliente. E o que isso quer dizer? O estágio de vida de ciclo do meu cliente. Então eu vou colocar aqui para vocês. Então eu estou fazendo bem passo a passo aqui para vocês, para que vocês entendam. Então qual que é o estágio do ciclo de vida do meu cliente? Ou seja, qual que é a jornada do meu cliente? Primeira coisa, ele é inscrito, inscrito no canal, inscrito numa landing page, inscrito em algum lugar. E aí, a partir desse momento, esse cara se torna o que ele se torna? Um lead. Então vamos lá. Ele primeiro é inscrito, depois ele se torna um lead. Depois que ele se torna um lead, ele pode ser lead qualificado. Ele pode se tornar um lead qualificado ou um lead desqualificado, desqualificado. Matheus, isso é meio óbvio, É meio óbvio, mas a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente, Então, ele se inscreve, landing page, no meu canal, no meu Instagram, no meu Telegram, se torna um lead qualificado, um lead desqualificado, E aí também esse cara se torna um lead em potencial, e aí ele vira uma oportunidade, e aí depois ele vira uma venda. Então, por que eu descrevi isso aqui para você? Para vocês entenderem que existe uma jornada do cliente. Ele não simplesmente vem aqui para a sua página, Ele não vem simplesmente atrás do seu produto e a partir do momento que ele chegou no seu produto, ele vai comprar o seu produto. Então, existe uma jornada e essa jornada é super importante que você consiga acompanhar. E quando a gente fala de jornada, a gente precisa estudar alguns outros pontos, E quais são esses outros pontos? Dentro dessa jornada do ciclo de vida, eu tenho que mensurar algumas coisas. E que coisa, Matheus? Vou falar para vocês aqui, é o CAC. O que é o CAC? O CAC é o quanto a empresa está gastando para adquirir esse novo cliente, É o custo por aquisição. Por que eu estou fazendo esse briefing para vocês antes de chegar na questão da venda? Para vocês terem essa métrica no seu time de venda. Então, qual que está sendo o custo por aquisição do seu time de venda? Outra coisa, outro ponto importante, que a gente precisa entender aqui. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui métricas, Então, tem que usar essas métricas. Aí aqui eu vou colocar o CAC. Colocar aqui o CAC que eu acabei de falar com vocês, que eu preciso saber qual é o custo de aquisição. Aí depois eu tenho o nosso LTV, que é um custo, que é o tempo de vida, É o valor que um cliente, o valor que um cliente traz para a empresa em um determinado tempo. Ou seja, quanto tempo esse cara fica com a gente na base, Depois eu tenho uma outra métrica que a gente chama de KPIs, que é o lucro gerado. Quanto que é o lucro gerado em relação
ao investimento. Ou seja, isso aqui é o ROI. E aí eu tenho a minha taxa de conversão. Ou seja, né, eu tenho colocado quanto de grana e quanto que esse cara tem voltado. Então, taxa de conversão. Então, por que eu coloquei isso aqui? Né? Que isso aqui é o percentual de leads que se converteram como clientes. Então, pessoal, o grande lance é o seguinte. Tudo isso aqui que eu passei para vocês é importante, mas tem um ponto importante. Lead não quer dizer que é venda. Lead, ele tem uma jornada. Então, essa jornada, a gente vai precisar entender. Se ele veio pela sua página, se ele veio pela sua rede social, se ele veio por uma live, por uma palestra. Então você tem lá lead qualificado, desqualificado. Então você precisa entender essa jornada, o ciclo de vida dele. Feito isso, o seu time de venda precisa medir alguns KPIs, que são os fatores moderadores que a gente chama, que eu coloquei 4 aqui bem específicos, que é o CAC, LTV, e ROI e taxa de conversão. O CAC, eu preciso saber quanto está custando o meu cliente, LTV, quanto tempo esse cara está ficando na minha base, e ROI, qual é o lucro gerado em relação ao investimento, e a taxa de conversão, que é o percentual de leads que convertem em clientes. Então, o que está acontecendo com os times de venda hoje? A galera está se tornando um time de atendentes. E aí você tem atendentes ou você tem um time de venda? O time de atendentes é aquele time que espera o lead chegar, ele espera o lead chegar e aí ele liga. Ou ele manda uma mensagem ali no WhatsApp. O cara não respondeu. Não respondeu? Beleza. Ele chama outro. Aí não respondeu. Aí ele chama outro. Aí não respondeu. Aí ele chama outro. Então, assim, uma tática essencial para você avaliar a sustentabilidade das estratégias de aquisição é comparar o custo de aquisição do cliente com o Lifetime Value, que é o LTV. Se o CAC for superior ao LTV, a empresa precisa otimizar a sua operação. Ou seja, reduzindo os custos de aquisição ou aumentando, né, de fato, o valor que os clientes trazem ao longo do tempo. Então, esse cálculo entre CAC e LTV é extremamente importante. Para quê? Para que você possa ter resultado. E aí você tem que fazer teste AB, enfim, outras coisas importantes aí na jornada que nós vamos falar sobre marketing daqui para frente, o marketing do futuro. Então, se você não me segue ainda, segue aí para ficar ligado nos novos conteúdos. Depois, nós vamos fazer o mapeamento da jornada do cliente. E aí existe uma análise da jornada do cliente, que é o que a gente não faz, a maioria dos empresários não fazem. O que é a análise da jornada do cliente? É uma tática que envolve mapear todos os pontos entre o cliente e a empresa. Desde o primeiro contato da conversão dele, esse mapeamento permite identificar quais são as interações que geram mais valor e quais podem estar causando atrito, ajudando a refinar a experiência do cliente. Então, quando eu tenho todos os meus KPIs definidos, quando eu sei o estágio de vida dele, eu começo a construir o meu buyer persona. O buyer persona é o perfil comprador. Então, se eu tenho todos esses dados aqui em mãos, eu consigo construir o meu buyer persona, tá? O meu buyer persona é o cara que eu preciso para a minha vida. E as empresas não fazem isso, tá? Então, como que eu construo o meu buyer persona? Eu preciso saber 5 pontos importantes para eu entender a jornada do meu cliente, para eu poder saber vender para o cara que realmente quer comprar o meu produto. Tá, e como que eu faço isso, Matheus? Como que eu acho esse buyer persona? Então, eu preciso saber 5 pontos importantes antes de eu criar uma campanha, além de page, vender produtos. O que eu quiser vender, eu preciso saber disso. Então, vamos lá. Eu preciso saber de quais são as iniciativas prioritárias. Tá, o que é isso, Matheus? O que são as iniciativas prioritárias? É exatamente os pontos críticos que fazem o comprador buscar uma solução agora. Ou seja, eu vou mapear quais são os pontos críticos, ou seja, pontos críticos que fazem o comprador, né, buscar a minha solução, que fazem o cliente buscar a minha solução. Ou seja, se eu vendo telefone, quais são os pontos críticos que fazem esse cara buscar? Melhor tecnologia, preço,
internet de ponta, 5G, alta memória, entendeu? Então, quais são as iniciativas que fazem o cara buscar? Marketing, por exemplo, eu tenho uma agência de publicidade há 17 anos. O que faz o cara buscar uma agência de publicidade? Cara, qualidade no tráfego, resultado nas campanhas, saber lidar com o time de venda, automação de marketing. Então, tudo isso faz o cara buscar. Então, eu vou listar. Então, tarefinha de casa aí, ó, listar as características, beleza? Listou as características, você vai para um outro ponto importante do seu buyer persona. Qual é? Os fatores de sucesso. Ou seja, fatores de sucesso. Matheus, mas por que eu preciso dos fatores de sucesso? Vou te explicar agora. O que são os fatores de sucesso? Os fatores de sucesso são os resultados que os compradores, ou seja, os resultados que os clientes, tá, esperam do seu investimento na sua solução. Vamos lá, vou deixar de um jeito mais simples aqui. É o resultado, tá? Então você vai listar aqui, ó. Vai listar o resultado que os compradores esperam de seu investimento, tá? Na compra do seu produto. Ficou mais didático. Então, primeiro a gente levanta os pontos críticos que fazem o cara comprar o meu produto. Beleza, listei ali 5. Depois, eu vou pegar os fatores de sucesso, ou seja, o que esses caras esperam, né, quando investem numa agência de publicidade, na compra do meu produto. Ou seja, o que eles esperam? Aqui na agência de publicidade, eles esperam alto retorno, parceria em andar junto para ter uma melhor comunicação com o cliente final. O cara que vende celular, ele espera ter uma assistência técnica, ele espera ter qualidade, ele espera ter uma tela resistente, ele espera um monte de coisa. Cada um de vocês tem o seu produto e cada um de vocês consegue perceber, né, esses fatores de sucesso. Então, fatores de sucesso os resultados que os compradores esperam do seu investimento na compra do seu produto. Então, você vai listar aqui o que eles esperam, o que eles realmente esperam ao comprar o seu produto. Então, uma dica, né? Senta na cadeira do cliente, né? E aí, vamos lá. Tem mais 3 barreiras aqui importantes para a gente fazer essa jornada do cliente aqui. Barreiras percebidas. Isso aqui é muito importante, né? Porque quais são os medos que os compradores têm ao investir no seu produto? Então, vamos listar aqui quais os medos que o cliente tem ao comprar o seu produto. E aí você vai fazer o quê? Você vai listar os medos. Moçada, isso aqui vai fazer um sentido absurdo no final, tá? Por quê? Porque no final eu vou compor uma campanha simples para que vocês entendam, tá? Então aqui eu vou listar todos os medos que os clientes têm na compra do meu produto. Se for celular, bateria não funciona, a internet não funcionar, deixar na mão, assistência técnica não dá certo. O cara do marketing, o cara que vende água, né? Vamos imaginar que pegar uma marca boa aí que vende água, qual que é a barreira percebida, né? A água não ter um pH bom, a água poder estar estragada, a água poder estar barrenta, enfim. Então vocês percebem que esses anéis aqui do buyer persona, essa característica do buyer persona, ele define qualquer venda para qualquer produto e qualquer serviço também, e a gente precisa fazer isso. A gente precisa saber qual que são as iniciativas prioritárias, os fatores de sucesso e as barreiras percebidas. E agora, quais são os critérios de decisão? Ou seja, quais são os critérios que levam, né? Quais são as perguntas que os compradores terão e que serão a base da sua decisão de compra? Ou seja, quais as perguntas que esse cara vai fazer para comprar o seu produto? Então você precisa saber, né, quais são as perguntas que os clientes vão fazer, né, para terem base sólida
para comprar o seu produto. Então aqui você vai listar também mais 2 ou 3 perguntas, tá? Vai listar aqui, mas vamos padronizar, listar 5, tá? Listar 5 perguntas. Ok? E aí, o último, né, é a jornada de compra. Você precisa saber quais são, vamos colocar aqui, jornada de compra. Qual é a jornada de compra do seu cliente? Ou seja, quais são os passos, os recursos e pessoas envolvidas na decisão de compra, tá? O que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a gente precisa entender quais são os passos que o cara toma para fazer a compra, quais são os passos que esse cara toma para ter decisão de compra do seu produto. Então, se eu sei quais são os passos que ele vai tomar, os recursos que ele tem para fazer a compra e quais são as pessoas envolvidas, eu consigo também ter uma ótima, né? Uma ótima definição para gerar uma oferta, para gerar uma demanda para esse cara. Então percebe que o buyer persona, na verdade, ele é uma trilha, tá? Ele é uma trilha que vai fazer com que em cinco passos, né? em cinco momentos, você consiga definir o cara que realmente quer o seu produto. Se você tiver mapeado os pontos críticos que os compradores buscam para ter a sua solução, você já saiu na frente. Se você souber os fatores de sucesso, ou seja, os resultados que os compradores esperam ao comprar o seu produto, você vai sair na frente. Se você souber quais são os medos, você vai sair na frente. Se você souber quais são as perguntas que esses caras fazem para comprar o seu produto, você vai sair na frente. E se você souber o recurso, se tem sócio envolvido, se não tem sócio envolvido, você vai sair na frente, tá? Então, o conceito, né, do buyer persona te dá, né, uma estrutura, um guia, né, para que você tenha entendimento do seu público. E vai além de informações demográficas, vai além de ajudar, vai além do 33 anos, do persona. Ele vai ajudar a te identificar as motivações, os desafios, o comportamento que realmente importa num processo de compra, tá? Então, a gente tem lá, voltando, né, recapitulando rapidamente, a iniciativa prioritária são os problemas mais urgentes que você tem que saber para resolver. E aí os fatores de sucesso, né? Os fatores de sucesso representam o resultado que a sua persona deseja alcançar, tá? Ao resolver suas iniciativas prioritárias. Beleza? Barreiras percebidas. As barreiras percebidas são os motivos que podem fazer com que o seu cliente hesite ou rejeite a sua solução, tá? Critério de decisão, aqui a gente vai falar sobre os fatores que o persona considera mais importante ao escolher entre as soluções diferentes que existem no mercado, e a sua está no jogo, tá? E a jornada de compra descreve o processo pelo qual o persona passa, desde a identificação do problema até a solução que sana o problema. Então, o buyer persona, essa matéria, esse jogo que a gente está jogando aqui hoje, é um jogo que realmente muda. E aí eu quero trazer para vocês aqui, né, um exemplo, que nem eu prometi no final, que a gente vai fazer um exemplo de uma campanha, tá? Então aqui eu vou colocar cá, listar os passos. Então vamos lá. Se eu for fazer um anúncio, por exemplo, eu vou colocar, vamos imaginar que eu venda tênis para corrida. Tá? Peguei um produto aleatório aqui. Então vamos lá. Se eu vendo tênis para corrida, vou fazer um anúncio. Então, quais são os pontos críticos que o cliente busca na minha solução? Tá? Então eu vou colocar aqui. Pontos. Vou colocar só 2, tá, gente? Só para a gente poder ser rápido aqui. Depois vocês viajam, explorem bem essa matéria aqui que vai fazer a diferença para vocês. Pontos críticos de um cliente que busca tênis para corrida. Então tem que ser um tênis leve e tem que ser um custo baixo, ok? Estou sendo bem rápido assim mesmo. Fatores de sucesso, tá? Resultados que os compradores esperam do seu investimento, né? Então vamos colocar aqui, ó, durabilidade. Para quem não corre, tá? Para quem corre deve saber disso. Então um tênis tem que durar 500 km ou 6 meses, tá? Então um fator de sucesso para eu ter um tênis de corrida é uma durabilidade.
tem que ser o quê? Confortável, tá? Confortável e leve, né? Ó, isso aqui é um ponto importante. E leve, um fator de sucesso aqui. Porque se o tênis é leve, a pessoa tem uma boa tendência a comprar. Barreiras percebidas, né? Quais os medos que o cliente tem que comprar o produto? Ou seja, sola deformar. Sola deformar. Outro fator, ao lavar, perder o tênis. Perder o tênis, tá? Opa! Ixi! Aí! Critérios de decisão. Pergunta que o cliente vai fazer para ter base sólida para comprar o seu produto. Então, assim, garantia. Tem cores diferenciadas? Cores. Quais as cores? Ele está testado em provas de longa distância? Para quem não sabe, quem corre maratona, às vezes precisa trocar o tênis no meio da corrida, né? Então, assim, algumas perguntas. E a jornada de compra? Aqui, na jornada de compra, eu preciso saber qual é a jornada de compra. Então, quais os passos que o cara faz para comprar um tênis? Pesquisa na internet. Ele vai pesquisar em loco, tá? Outra coisa, geralmente quem corre em dupla, né? Então quem vai tomar essa decisão geralmente pode ser a esposa, pode tomar a decisão junto na compra de um tênis, enfim. Então são perguntas aqui que a gente vai listar. E olha como vai fazer sentido para vocês agora essa brincadeira. Então se eu for fazer uma campanha agora, um criativo, né? Se eu for fazer um criativo agora para eu poder vender o meu tênis para corrida. Então eu vou fazer assim, ó, por exemplo, vou fazer a foto, né, de um tênis leve. Então deixa eu voltar aqui rapidinho. Fazer a foto, né, de um tênis leve, uma flechinha custo baixo. Aí eu vou colocar um selinho assim de alta durabilidade, um outro selinho de conforto para que a pessoa entenda que tenha conforto. E aí eu vou colocar assim um descritivo bem de leve, bem poderoso, assim, tipo a sola aguenta mais de 500 km. Aí eu coloco uma paletinha de cores, né, tênis em várias cores. E aí perfeito para quem corre em dupla, para quem faz uma maratona. E um destaque do produto. Então percebe que eu fiz um criativo, que eu estou falando com o público que compra o meu produto. Se eu for fazer um anúncio na rede de pesquisa, por exemplo, do Google, de pessoas que estão procurando tênis para corrida, eu vou colocar lá tênis para corrida, custo baixo, durabilidade, confortável, sola não deforma, ao lavar você não perde seu tênis, garantia de 2 anos, diversas cores, testado em prova de longa distância. E se você estiver pesquisando na internet, os melhores preços são aqui. Cara, se fecha o negócio, entendeu? Então o buyer persona ele serve para você cercar a pessoa na hora que está buscando um produto, e isso faz todo sentido para você vender o seu produto. Então é isso, a aula de hoje foi essa. Comenta aqui o que você achou dessa aula, comenta aqui também o que você quer aprender de marketing. Eu vou estar falando sobre o marketing do futuro, falar de outras coisas, vou falar de matrizes, só vou falar, esse canal vai ser um canal específico para marketing daqui para frente, e a gente vai falar muito de vendas, a gente vai falar muito de estratégia de vendas, e a gente vai mostrar a realidade como ela é e como que a gente opera também dentro da nossa empresa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.